situação bastante recorrente. Um desenvolvedor, o pessoal do marketing ou o cliente ou você mesmo precisa de uma imagem ou da marca em diversas versões e tamanho, em JPEG, PNG, SVG, em diferentes tamanhos. O que geralmente a gente faz? Duplica essa imagem, os tamanhos que foram pedidos, salvem esse em SVG. Aí tem uma marca um pouquinho maior em PNG com transparência para o cliente ou para usar no site alguma aplicação. E uma versão maior com fundo negativo, salvo em JPEG para ser usado pelo cliente por algum motivo. Geralmente é isso que a gente faz, né? Cria vários arquivos, clica aqui, aí você pode vir aqui no Export e salva o arquivo. Mas eu vou mostrar de outro jeito melhor de fazer isso. Nossa imagem tem largura aqui de 200 pixels e agora a partir dela a gente vai salvar várias versões com o mesmo arquivo. Então, deixar ela selecionada, né? Vamos tá aqui. Vamos rolar até lá embaixo na parte de Export. Por default, ela vem dessa forma aqui, vem em PNG. E se você clicar aqui, ela vai abrir para você indicar a pasta que você quer salvar o arquivo. Mas antes de fazer isso, a gente vai configurar algumas coisas. Primeiro eu vou deixar aberto o preview. Com a nova atualização do Figma, agora com essas três bolinhas, você pode ignorar ou não o fundo dela, né? Aqui ela está ignorando, você está vendo que ela está transparente. Se eu clicar, ele vai com o fundo. Então isso é bem legal. Nesse caso aqui a gente vai deixar ignorando. A primeira versão a gente vai salvar ela em SVG. SVG você pode ser editável, você pode trabalhar em qualquer arquivo de edição. Vamos fazer mais uma versão, então a gente clica aqui no mais. Vi que ele já me sugeriu 2 vezes o tamanho dela em PNG. A gente vai aceitar essa sugestão, colocar PNG 2 vezes, ele vai duplicar o tamanho. E ele sugeriu um nome também, mas a gente vai chamar ele de outro nome. Esse aqui eu vou colocar transparente, chamar. Essa aqui eu vou chamar de editável, que é o SVG. E vamos fazer outra versão que é... esqueci de explicar um negócio. Aqui ele dá várias sugestões que você pode, se você quiser metade do tamanho, você pode mexer por aqui. Se você não quer mexer em vez, você pode ir nesses dois aqui, ó. O W de wide e o H de high. Então você pode especificar, eu quero que ele tenha uma largura de 1024. É isso que eu vou fazer aqui. Clicar aqui e vou colocar 1024. Ó, eu não sei por que acontece isso, se alguém souber, deixa nos comentários. Vocês viram que eu apliquei em 1024 e ele apareceu o X ali, né? Eu já salvei assim, e o que ele... Eu sem perceber, e o que ele faz é duplicar 1020, quer dizer, não consegui nem salvar, né? Já travou o negócio, né? Então, não sei por que acontece isso, não sei se eu tô errando alguma coisa, é problema aqui no Figma mesmo. Então, tu tira esse X aqui, coloca o W. E agora vai dar certo. Ele vai salvar o arquivo com 1024 de largura. Então a gente muda isso aqui para fundo escuro. E a gente pode salvar esse... Pode ser em PNG, eu podia salvar em JPEG também. Digamos que isso aqui é para o cliente usar para algum e ele quer com fundo escuro. Bem, agora que a gente fez todas as configurações, definiu os tamanhos, os nomes, os tipos de arquivos, a gente vai exportar. Só uma coisa que eu preciso conferir. Aqui, como a gente quer que o fundo escuro apareça, a gente tem que desabilitar isso aqui de ignorar, né? O fundo, né? A gente quer que apareça o fundo, então eu tenho que tirar essa opção aqui. Beleza, agora vamos exportar.
Tá aparecendo aqui na minha outra tela aqui, você não tá vendo, mas eu vou salvar aqui numa pasta e vou mostrar para você ver. Beleza. A gente tem um arquivo aqui, esse é a imagem, que é o PNG. Esse é o logo em SVG que eu tinha falado, né? Tá editável. E essa é a imagem que a gente pediu que tivesse o fundo e tivesse a largura de 1024 pixels. Só esse aqui que estranhamente ele aparece com 200 pixels, mas se eu for ver aqui no meu arquivo, vou até mostrar para você, ele aparece com 400 pixels. Não sei porque que isso aparece, não sei por que isso acontece. Olha só, aparece 400 pixels. Isso é algum bug do Figma, mas só para provar para você que realmente ele salvou nas 3 versões que a gente pediu para ele salvar. E sempre que você quiser salvar, é só clicar aqui, ele já deixa salvo aqui, ó, as configurações que você tenha feito, você pode salvar de novo, beleza? Curte aí para ajudar a gente, e se tiver algum tema de sugestão, coloca aí nos comentários, valeu!